Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, amigos, estaremos estudando hoje, nessa noite, uma lição que estaremos falando a respeito, do governo da igreja. E quando a gente fala em questão de governo, a gente fala em questão de uma liderança, a gente fala em questão de uma forma em que a igreja é liderada, ela é governada, e a gente aprende um pouco a respeito disso, e para a gente analisar vários textos, e dentro desses textos a gente chega a uma conclusão de que forma, em questão do governo da igreja, e nisso a gente passa a ter uma compreensão lógica, por questão do governo da própria igreja. Nas semanas anteriores nós falamos um pouco, em palavras que descrevem os membros da igreja, e hoje, para a gente continuar tratando a respeito de assuntos, em questão da eclesiologia, em questão do ensino da igreja, doutrina da igreja, então hoje a gente vai estudar um pouco a respeito, em questão do governo da igreja. Antes da gente iniciar aqui, eu vou fazer um minutinho de oração, e para você que está em casa, eu gostaria que você que está nos acompanhando, deixasse a sua Bíblia aberta na carta de Paulo escrito aos Efésios, capítulo 1, versículo do 15 ao 23. Vamos fazer um minutinho de oração agora. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, eu te dou graças por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão poderoso e soberano, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por oportunidades a qual o Senhor tem nos conferido, pelo Senhor, meu Deus, ter permitido, meu Pai, que hoje eu venha estar aqui, que essa pessoa vai estar ouvindo, Senhor, a respeito do Senhor, a respeito da sua palavra. Deus, eu te peço, meu Pai, que toma toda a direção desse estudo nas tuas mãos, que o teu Espírito, meu Pai, a tua palavra nos ajuda a compreendermos a cada vez mais, Senhor, daquilo que é falado pelo Senhor, daquilo que é mostrado através de ti. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, que venhamos, meu Pai, aprendemos a respeito do governo da igreja. Pai, que nós possamos a cada dia crescer abundantemente na tua graça, porque tu és, meu Pai, um Deus todo-poderoso que está conosco todos os dias. E eu te peço, meu Pai, neste momento, perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelo meu falar, pelo meu pensar, por muitas das vezes, muitas coisas que não te agradam, mas o Senhor, meu Pai, é um Deus santo, um Deus justo, um Deus misericordioso que está conosco todos os dias até a consumação do século. E neste momento, meu Pai, eu te peço sobre a vida, Senhor, de cada um que vai estar ouvindo este estudo, que ele venha a ser edificado pela tua palavra, edificado pela tua graça e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23, nos diz assim, pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me vós das minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual, sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e opondo à direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, domínio, e todo nome se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, na plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus irmãos, a gente
falaram em questão de Cristo como cabeça da igreja, né? E hoje, como a gente vai estar falando um pouco sobre governo, a gente sabe, né, que a igreja foi criada por Deus, fundada por Deus, preservada por Deus, né? E da forma dela de governo, a gente sabe que é a pessoa de Deus que governa, mas a gente vai começar a compreender hoje, né, um pouco em questão do governo divino, né, em questão da igreja, mas a gente pode colocar a igreja como a forma de governo divino e uma forma de governo também de organização, né? Então, ou seja, Deus, ele, na sua infinita graça, né, ele também, ou seja, não é somente o governante da igreja, né, mas ele também constituiu homens, né, que viessem ser fiéis, piedosos, para que viesse o que governar a sua igreja. Nós vemos um exemplo clássico disso em questão da vida de Pedro, né? Quando o Senhor simplesmente o chamou ele para que viesse o que apacentar, né, as suas ovelhas. Algo que a gente pode analisar em questão do governo, né, da pessoa, o governo da igreja, a gente vamos analisar um pouco em questão disso, porque Deus, ele simplesmente lhe chama homens para que viessem o quê? Trabalhar na sua obra. E esses homens viessem a ser piedosos, zelosos na fé. Um exemplo clássico disso a gente vê em questão dos apóstolos. Então hoje a gente vai entender que Deus governa a igreja, e que Cristo é o Senhor dela, e que para funcionar a igreja precisa de liderança humana e organização, né? A gente sabe que não somente a questão da liderança divina, né? Ou seja, o próprio Deus que é o Senhor da igreja, nós sabemos que a nossa forma como nós prestamos um culto a Deus, nós sabemos que o centro do nosso culto, todos os louvores, a ministração da palavra, os cânticos que nós cantamos, ou seja, tudo é direcionado para pessoas de Deus. E a gente vê em questão, não somente em questão direcionada para pessoas de Deus, a gente sabe que o centro deste culto, o centro dessa adoração, pertence somente ao Senhor nosso Deus. Mas a gente vê a igreja também uma forma de uma organização, né, de uma forma de uma organização por homens, mas também é uma organização divina, né, que o Senhor simplesmente chamou esses homens, não somente os apóstolos, mas ele constituiu, né, bispos para que viesse o quê? Governar a sua igreja. Então a gente analisa em questão da forma de governo da igreja, a gente analisar em questão da forma do governo da igreja, a gente pode ver que hoje nos nossos dias, em questão da igreja, de uma forma de organização, a gente vê que a igreja ela trabalha, né, nas suas formas. Algumas trabalham com formas de departamentos, outras trabalham, né, numa forma de departamentos distribuídos dentro da própria igreja, né? E a gente vê que a igreja, de uma forma, ela tem a sua organização, a sua própria estrutura. E também a gente vai ver que a igreja é amada por Cristo e uma propriedade dele, né? Então, ou seja, a gente sabe que Cristo, ele veio, amou e morreu pela própria igreja, né? Então, uma das coisas que a gente vai ver, né, é que Deus, ele simplesmente levanta líderes para colocar nas igrejas. Então, ou seja, isso a gente analisa, né, mesmo a gente analisa no Novo Testamento, como o próprio Senhor chamou homens, né, para que viesse o que? Compor não somente em questão do grupo, em questão dos apóstolos, que foram chamados pelo próprio Deus, para que viesse lançar fundamentos, né, sobre a igreja. Então a gente analisa na carta de Paulo, também escrita aos Efésios, que a igreja está edificada, né, sobre o fundamento, né, que os apóstolos vieram colocar. Quando a gente fala em questão de fundamentos, a gente vê que o quê? Tem uma fundação daquilo que foi colocado e lançado. Ou seja, o próprio Cristo pegou esses homens, treinou eles, capacitou eles e o que? Os enviou para que viesse divulgar o Evangelho por todas as partes. E quando a gente fala em questão de próprio Cristo ter pegado esses homens, né, em questão não somente de ter trabalhado na vida deles, ter mostrado a eles, ensinado a eles várias coisas em questão das escrituras, coisas que estavam se cumprindo, até mesmo a respeito do seu próprio ministério, Cristo queria que eles compartilhassem esse evangelho a outras pessoas. Então a gente vê que além da igreja ter o seu governo divino, né,
ou seja, direcionado à própria pessoa, o próprio Deus que é o centro da própria igreja, a gente vê que Deus separa homens para que venha do que trabalhar na sua casa, para que venha o que exercer o ministério, edificar a vida das outras pessoas através da pregação do próprio Evangelho. Então vamos lá, né? Para a gente entender então um pouco sobre isso. Então a igreja, ela também é o que? A gente podemos analisar a igreja como um organismo, né? Que é uma coisa viva, e a gente analisa também a igreja como o quê? Uma organização. Né? Então, ou seja, a igreja ela tem a sua forma de organização, a sua forma de trabalho. Então, o que a gente analisa em questão da própria igreja como um organismo, né? Como uma coisa viva, e como também uma forma de o quê? Organização. Hoje, a forma que nós simplesmente prestamos um culto a Deus, a gente analisa, né, em questão de quê? Do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico que narra a vida dos 30 primeiros anos da igreja, e ali nos mostra, né, como os apóstolos trabalhavam na comunhão com os santos, divulgava a eles em questão do evangelho, acolhia eles, trabalhava no ensino da palavra, trabalhava na forma de demonstração do culto prestado ao próprio Deus e na forma de ensinamento, na própria forma de divulgação do evangelho. Então a gente analisa em questão da organização, em questão dessa forma, né? E o que a gente analisa em questão da organização da igreja? Quando a gente vê em questão de uma organização, como ela é bem feita e bem elaborada, nós alcançamos, né, um objetivo de levar o nome do Senhor e cuidarmos daquelas pessoas que estão vindo para a casa de Deus para aprender mais a respeito do Evangelho. Então a igreja ela tem a sua forma de organização. E se a gente analisar não somente em questão da diversidade dos dons, e também se a gente analisar também a forma como Deus chamou a homens para que viessem trabalhar na sua obra, para que viessem cuidar de pessoas, né? Então a gente analisa nessa forma de organização em que as pessoas são alcançadas pelo Evangelho e conforme elas são alcançadas pelo próprio Deus através da divulgação e da pregação do Evangelho, a igreja ela, simplesmente na sua organização ela tem o seu trabalho de cuidar da vida das pessoas, cuidar da vida dessas pessoas, ajudar elas a crescerem na fé, crescerem na graça, crescer a respeito do conhecimento de Deus. Então a igreja ela tem a sua forma como uma organização de trabalho. Então, ou seja, Deus constitui homens, né, para que venha trabalhar na casa dele e ensinar a outras pessoas. Se a gente analisar em questão disso, a gente vê um exemplo clássico dos próprios apóstolos. Quando a igreja estava crescendo grandemente em Jerusalém, ou seja, o trabalho era muito, muitas pessoas estavam sendo alcançadas pela divulgação do Evangelho, e da forma que essas pessoas eram alcançadas, os apóstolos cuidavam. E uma das coisas que a gente vê em questão dos apóstolos, cuidar dessas pessoas, a gente analisa que o trabalho era muito grande, o trabalho era muito abrangente, então, ou seja, não teria como esses 12 homens vier cuidar de uma grande multidão. Então, a gente analisa muito em questão disso, que nas cartas, né, de Paulo nos mostra, principalmente as cartas pastorais, né, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Paulo, escrito a Tito, a gente vê o que? A constituição e instituição de quê? De presbíteros que viessem o que? Trabalhar na própria igreja e também a questão do diaconato, que nada mais do que o que? Um serviço. Ou seja, quando a gente fala muito em questão de ministérios, né, que há, por exemplo, na igreja, a gente vê em questão dos ministérios, ou seja, é um serviço prestado, né? Quando a gente fala em questão de ministério, a gente nos mostra o quê? Nos vê o quê? Em questão de serviço. E hoje, quando a gente fala em questão, quando a pessoa é separada, né, para exercer um ofício na casa de Deus, essa pessoa, na realidade, ela está o quê? Fazendo um trabalho prestado para o próprio Deus, né? E para que é o quê? Ajudar as pessoas de uma forma para desenvolver na sua fé e na sua caminhada cristã. Isso é a mesma coisa quando uma pessoa, a gente analisa em questão quando uma pessoa sai, talvez, de uma faculdade, do ensino médio, ou ela vai exercer algum ofício em questão de um trabalho, ou de uma profissão, ou de um curso de capacitação que ela fez, e logo após ela vai fazer ou colocar a mão na massa, fazer aquilo ali acontecer,
a gente analisa isso também o que? Na forma da igreja. Né? Ou seja, Paulo, por exemplo, ele pegou, instruiu muitas, né, outros jovens obreiros, um exemplo clássico disso a gente vê em questão de o jovem Timóteo, né, que era filho de uma judia, mas também Timóteo era filho de um homem grego. Então Paulo trabalhou muito na vida deste homem, trabalhou na forma que a gente fala, né, instruiu ele como ele viesse a fugir, né, das paixões da sua mocidade, instruiu ele a se apegar à palavra, instruiu a ele que toda a palavra de Deus era inspirada para ensinar a ele, né, em questão de lidar com a vida, lidar com o ministério, lidar com a igreja, né, e com o ofício, o qual ele era um jovem ministro, ele tinha na sua forma de trabalho, né, e da forma da divulgação do próprio evangelho. Então Paulo chegou, né, escrevendo essa carta para o que? Exortar esse jovem ministro a exercer a sua piedade cristã na fé, na sua caminhada, para que esse jovem viesse o quê? Ter um ministério frutífero, um ministério sólido, baseado o quê? Na palavra de Deus, e como esse jovem foi chamado e vocacionado para aquilo que o próprio Deus chamou Paulo, que trabalhou na vida deste homem, para que ele viesse ter um ministério frutífero, um ministério próspero, né? Quando a gente fala em questão de próspero, não é em questão de prosperidade material, né? A gente fala em questão de prosperidade, o que? É ministerial, né? Para que ele viesse ter êxito, que ele viesse salvar não somente a vida dele, mas também o que? A vida daqueles que ouvem aquilo que ele estava falando, né? Então a gente vê muito Paulo tratando isso com Timóteo, exercendo, né, aquilo que Paulo não somente tinha aprendido de diversos estudos, diversos estudos, e até mesmo ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Então a gente vê que Paulo, né, quando estava preso, ele pediu, né, que viesse trazer para ele os pergaminhos e os livros, né, viesse trazer os pergaminhos e os livros para que ele viesse estudar mais a respeito da pessoa de Deus. Então, ou seja, Paulo estava mostrando, né, ao Timóteo que ele viesse ser um jovem preparado para o ministério, preparado para servir a igreja do Senhor. Então a gente analisa em questão disso que eu estou começando a falar com vocês, em questão do governo humano, né? Então, ou seja, o próprio Paulo instruiu esse jovem para que ele viesse ter um ministério próximo, né? Então hoje a gente analisa que muitos homens e mulheres de Deus não têm um ministério próximo porque simplesmente não se apegam ao zelo com a palavra, ao zelo com a aplicação do ensino. E uma das coisas que hoje muito a gente vê, né, no nosso mundo secular, né, em questão que a gente fala no meio, né, das nossas igrejas hoje, aquilo que a gente fala em questão do analfabetismo, as pessoas são analfabetas biblicamente, né? Falam muito a respeito de Deus, cantam muito a respeito, cantam cânticos a respeito da pessoa de Deus, mas são analfabetas, né? Ou seja, quando a gente fala em questão de analfabetos, é que não tem um conhecimento das doutrinas bíblicas fundamentais, não conhece muito a respeito daquilo que a Bíblia diz. Então, ou seja, isso é algo que a gente tem vivenciado hoje no século XXI, né? Em questão da igreja, da forma de governo dela, a gente analisa, né, que pegando essas cartas pastorais e trazendo a aplicação delas não somente para o nosso ministério, mas para a igreja e para a separação de outros jovens, né, para o ministério, a gente vê que hoje há muitas pessoas que são raquíticas, são neófitas na fé, que ainda não estão preparadas para exercer o ministério. E não estão preparadas porque simplesmente elas não querem, né, em questão de se desgastar com o estudo, se desgastar com a oração, não quer separar tempo para dedicar mais ao estudo da palavra. Então, a forma de organização em questão do governo humano, em questão da igreja, a gente analisa muito em questão dessa forma, né, e em questão dessa forma que as pessoas têm que estar preparadas, né, e o próprio apóstolo Pedro, né, que foi chamado pelo Senhor, aquele qual a Bíblia fala que o galo cantou, porque ele tem negado o nome do Senhor, e aquele próprio apóstolo Pedro ele escreve, né, que os homens devem estar, né, preparados devemos estar preparados para responder qualquer um que venha nos impedir a razão da esperança que há em nós.
Hoje a gente analisa em questão do governo humano, a gente vê que há muitos obreiros que simplesmente não sabem, né, em questão de doutrinas fundamentais, eles não sabem nem porque eles foram separados, né, para a igreja, para servir a igreja, eles não sabem nem porque têm um ofício, né, eles têm na realidade o ofício, mas não sabem, né, em questão de trabalhar, de fazer algo realmente aquela chamada ardente no seu coração para tentar prestar, né, o seu ministério de uma forma eficaz, né? Então muitos têm tido esse ofício, mas ainda não se desenvolveu aquela chamada dentro do seu interior, compreender um pouco a respeito disso. Alguns a gente compreende porque não foram ensinados assim, né? E a gente vê hoje muitos obreiros que estão precisando, na realidade, voltar ao jardim da infância, ministerialmente falando, né? Voltar a aprender de novo para depois procurar servir. Então a gente fala em questão do governo humano. O primeiro olhar para defini-la como um organismo, como um grande corpo vivo, onde que cada crente foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? A gente fala em questão de membro, a gente falamos muito em questão de palavras que descrevem, né, os membros da igreja. A gente analisa, né, que a igreja, nessa carta aqui que a gente leu de Paulo aos Efésios, mostrando Cristo, né, como cabeça da igreja, e eu falei em outros assuntos anteriores que Cristo não somente como cabeça da igreja, como também toda a nutrição do corpo vem pela própria cabeça. A gente analisa, né, que a gente como corpo de Cristo e membros deste próprio corpo, a gente analisa que cada, né, membros ele tem o que? Uma finalidade no corpo. Então a gente analisar um pouco em questão disso, em questão da igreja, em questão do governo da própria igreja, a gente hoje, na atualidade, a gente está precisando mais aprendermos a sermos, né? Aprendemos a sermos mais igreja, viver como igreja, para a gente compreender, né, a finalidade do que é ser igreja. E hoje a gente analisa muito nos nossos dias atuais que muitas pessoas acham que ser igreja é você passar por um batismo, é você simplesmente ter um cartão de membro de uma determinada igreja, quando na realidade, né, você ser membro verdadeiramente do corpo de Cristo, você tem que o quê? Ter nascido de novo, você tem que ter o quê? Uma compreensão lógica, né, de o que é ser verdadeiramente um discípulo, um verdadeiro aprendiz do Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vê que muitas pessoas acham que por ter um cartão de membro ou por estar numa determinada igreja, ela já se acha que sabe, que conhece todas as coisas, quando na realidade, né, ela precisa ter uma compreensão e mais em ser, né, que hoje a gente vê um conceito muito errado na nossa sociedade, né, e esse conceito que a gente vê até mesmo no meio de algumas determinadas igrejas, porque tem uma mal interpretação teológica, né, que acha que sinal de prosperidade é você ter. Quando na realidade a gente analisa para o Evangelho, né, que na realidade é o que? É se perdendo que ganha, né? Ou seja, a gente perde para a gente ganhar. Quando a gente fala em questão de perder, a gente fala o quê? Em questão de deixar, né, as coisas deste mundo e viver para Cristo, né? Quando a gente fala em questão de viver para Cristo, ou seja, é verdadeiramente o quê? Nascer de novo, ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa regenerada pelo sangue de Cristo. E hoje a gente vê que isso foi colocado na mentalidade das pessoas, que sinal de ser espiritual é sinal de ser próspero. Lógico que o Senhor Jesus ele não vai nos deixar faltar nada, né? Lógico que ele não vai nos deixar faltar nada, ou seja, ele vai o quê? Suprir todas as nossas necessidades, ou seja, o sinal de prosperidade é sinal também, né, de bênção de Deus, ou seja, tem muitas pessoas que às vezes acham que para elas serem mais santas, para elas serem mais aceitas por Deus ou por outras pessoas, que elas têm que viver uma vida uma vida assim de miséria, né? E isso é um conceito também errado, ou seja, o Senhor simplesmente quer que a gente tenha, né, a nossa porção diária, que as nossas necessidades sejam supridas, mas Ele também quer que a gente viva de uma forma digna, né? Não é conforme alguns pensamentos de algumas pessoas que acham que sinal de sinal de às vezes ser pobre, de ser miserável, é sinal de prosperidade, não é nada disso.
Então hoje como igreja, né, e como a gente tem falado muito em questão aqui no governo humano, né, em questão da igreja, a gente tem que analisar hoje, meus queridos, que a gente está precisando mais ser, né, do que ter, né? A gente está precisando mais ser, fazer para depois ter, né? Isso aí é um conceito muito que eu levo para mim, né? Ou seja, primeiro a gente tem que ser, né? Ou seja, depois a gente tem que o que fazer e depois a gente vai o que obter, ou seja, ter, né? Então hoje tem muitas pessoas que acham que tem que ter para ser e algumas pessoas acham que tem que ter para depois fazer, quando na realidade, né, as pessoas estão precisando ter um amadurecimento maior, né, com o próprio Deus. Em questão da igreja, a gente vê que a igreja em questão do governo humano, né, a gente fala em questão de organização, conforme a gente tem falado em questão do trabalho, em questão de como é feita a organização da igreja, como o próprio Deus separa homens, né, para trabalhar no ofício, né, como o próprio Deus separa esses homens para trabalhar no ofício da própria igreja. Quando Deus separa e chama, a gente tem que atender esse chamado, né, ou seja, que esse chamado, quando a gente atende, a gente sabe que outras pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho, vão ser alcançadas pela palavra de Deus. E hoje a gente fala em questão disso, né, que a gente tem vivido no mundo com tantas coisas conturbadas, né, tem acontecido, tantas coisas de ruim tem acontecido, e a gente vê que hoje as pessoas estão precisando, né, em questão de ouvir a palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de salvação para a própria vida dessas pessoas. Elas vão querer ouvir, né, através das nossas próprias vidas, na forma como nós vivemos como igreja, na forma como nós vivemos com a nossa sociedade, com as pessoas, na nossa forma piedosa de viver na pessoa de Cristo, né? Então, primeiro a gente define a igreja como um organismo, um corpo grande, um grande corpo, né, vivo, onde que cada crente é lavado e remido pelo sangue de Jesus, é membro, né? Ou seja, isso aqui quando que a gente aceitamos, né, a pessoa de Cristo, a gente reconhece, a gente passa, né, logo após o batismo, a gente está ingressado numa igreja, passamos a ser membros deste corpo de Cristo e compartilhamos de experiências com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, e nisso a gente vai crescendo espiritualmente através da palavra que nos é divulgada, através dos ensinos que é ministrado na igreja. A gente vai crescendo e amadurecendo a cada dia mais através da própria divulgação do próprio Evangelho. Um segundo olhar lançado sobre a igreja pode facilmente perceber que ela também é uma organização, né? A conexão da igreja com os céus a transforma em um organismo, né? Em um organismo. O fato da igreja estar na terra transforma em uma organização. Ou seja, a nossa ligação com Deus, a nossa forma de comunhão com a pessoa de Deus, os cultos o qual nós prestamos e reverenciamos a pessoa de Deus, as nossas orações a qual nós falamos no nome de Jesus, isso é uma forma de nos mostrar que a igreja é um organismo vivo, né? Uma forma de um organismo que está vivo, porque estamos aqui na Terra, mas nós temos o quê? Uma conexão com os céus, né? E nessa conexão que a gente se comunica com a própria pessoa de Deus, é nessa comunicação que, ou seja, o nosso espírito testifica, né, com o próprio Deus, e nisso a gente vê em questão do próprio organismo vivo, que a forma da igreja nessa ligação muito grande, nessa ligação a gente aprende e sentimos muitas das vezes a palavra de Deus vindo ao nosso coração, fazendo mudanças, tirando coisas dentro de nós que precisam ser tiradas e trabalhadas, né? Então isso aí a gente vê uma forma da igreja como um organismo vivo. E conforme a organização é que a gente tem falado, em questão do governo humano, né? Da própria igreja, da sua forma de trabalho, da sua própria forma como a igreja exerce seu papel
aqui sobre a face da terra. Então a gente vê a questão de que uma organização da igreja numa forma de um governo que é humano, mas porém também seja um governo divino. É o governo divino da igreja. Só pela revelação divina é que podemos perceber e entender que o governo último da igreja vem do alto. Todavia, uma vez regenerados, fazendo parte de uma comunidade e desfrutando a comunhão, podemos constatar esse fenômeno, né? E a gente fala em questão desse fenômeno, em questão de percebermos e entendermos o governo, né, que vem do alto. A gente sabe, né, que o próprio Senhor, ele foi na sua ascensão e nessa sua ascensão ele falou que iria, né, e um dia ele ia voltar. Então a gente vê em questão do governo divino, né, em questão da própria igreja. Quando a gente fala em questão do governo divino, em questão da igreja, a gente sabe que a igreja pertence a Deus, né? Nós sabemos que o Filho de Deus veio aqui e morreu por nós, e conforme ele morreu pela nossa própria pessoa, ou morreu por nós, nós sabemos que cada um de nós, como vemos em questão do governo divino, nós desfrutamos em questão da comunhão com o próprio Deus, né? Mas alguns vão falar assim, poxa, mas como você desfruta uma comunhão com um ser que você não vê, que você não consegue apalpar, um ser ao qual você não consegue ter diretamente uma relação com ele, né? Pelo mundo físico. Na realidade, ou seja, nós temos essa comunhão com ele através da nossa própria vida, reconhecendo na forma de orarmos a pessoa de Deus. Nós vemos que o momento que nós estamos de uma forma prestando a ele um culto, na forma como nós estamos organizados, da forma como igreja, e prestando ao próprio Deus a nossa adoração, os nossos cânticos, e nessa forma que nós estamos ali, nós vemos, né, em questão desse governo divino, que é dirigido, que é guiado por nós. As mensagens que muitas das vezes nós ouvimos, nós sabemos que ela vem do próprio Deus, e nisso testifica conosco, e nisso vai nos trazer um aquebrantamento do nosso coração, e nesse aquebrantamento nós vamos mudar situações, coisas erradas que muitas das vezes, devido a sermos seres vulneráveis, né, a gente vai ouvir essas mensagens, vamos mudar a nossa conduta, e através disso, em questão quando a gente também ouvimos mensagens que somos consolados pelo próprio Deus, ou muitas das vezes quando nós somos repreendidos, né, por ele, nós sabemos que a igreja é uma forma divina, e nessa forma divina, no seu próprio governo e no seu próprio governo divino, a gente sabe que todos nós um dia iremos prestar contas ao Senhor, né? E Cristo como cabeça, quando se fala de Cristo como cabeça da igreja, se pensa principalmente no aspecto do seu senhorio. Nesse sentido, ressalta-se a soberania de Cristo, que governa a igreja. Jesus é o Senhor absoluto. O senhorio de Jesus é sobre todas as coisas. Quando a gente fala em questão do senhorio da pessoa de Cristo, a gente analisa, meus irmãos, que muitas pessoas às vezes pegam e falam assim, poxa, né? Por que muitas das vezes os cristãos só falam de Cristo? Por que muitas das vezes as nossas mensagens saem, né? E centralizamos tudo ela na pessoa de Cristo? Ou seja, a gente sabe que como senhorio de Cristo, aquilo que ele fez por nós sabemos que nenhum de nós que estamos aqui, a gente sabe que nós não fomos salvos pelos nossos méritos. A gente sabe que se todos nós dependemos de Cristo para ser salvo, nós sabemos que todas as pessoas, não há um justo sequer, né? E quando a gente fala em questão de um justo, a gente fala que a gente tem que reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. E isso foi uma das grandes marcas da igreja primitiva, né? No primeiro século. Tudo da forma como eles se organizavam como igreja, como na forma como eles reconheciam o senhorio de Cristo, apesar de ele já ter partido partido na sua própria morte ali, depois ele ter sido levado aos céus. Ou seja, a igreja reconhecia que todo senhorio, tudo que era prestado, ou seja, era no próprio nome da pessoa de Cristo. Então a gente analisa em questão disso.
Em questão como Cristo amou e a própria igreja se entregou por ela, a gente analisa em questão de quê? Do amor de Deus pela própria igreja, um amor incondicional, um amor, né, um amor divino, né, que a gente fala em questão do amor ágape, ou seja, um amor incondicional, um amor de entrega, né, um amor que não consegue ser medido, ou seja, um amor que nenhum de nós, por mais que amamos amamos o nosso próximo, amamos nossos pais, ou seja, a nossa forma de amor não consegue descrever, né, e não consegue ser medida com o amor que Deus teve por toda a humanidade, né, que foi um amor de entrega, um amor de entregar a sua própria vida, né, por amor de muitas pessoas. E hoje a gente fala em questão disso, em questão de Cristo amou a igreja, Cristo se entregou por ela, né? A gente tem que analisar como forma do governo divino de Deus sobre a própria igreja, e nessa forma de um governo divino, a gente tem que prestarmos ao Senhor o melhor culto, a melhor adoração da nossa vida, partindo para o próprio Deus, como uma forma de quê? De gratidão do nosso coração para Ele, né? E a gente fala em questão disso, né? Uma das coisas que a gente analisa em questão do como Cristo comprou a sua igreja, a gente analisa que ele comprou pelo seu sangue, né? Pelo seu próprio sangue, ou seja, a sua própria vida, a sua própria forma que ele morreu para se entregar pela vida de muitas pessoas. Por mais que hoje muitas pessoas não reconhecem essa forma de sacrifício que Cristo fez, mas foi um sacrifício caro, ou seja, um sacrifício em favor da vida de outras pessoas. E nessa forma de sacrifício ele se entregou a sua própria vida. E esse sacrifício foi para que todos nós hoje, tivéssemos esperança, tivéssemos o que? A salvação nele, né? E a gente vê que, como isso, né, nós somos uma propriedade particular, uma propriedade separada pelo próprio Deus, ou seja, porque nós analisamos, né, que este amor nos atraiu, que este amor nos chamou para sermos o quê? Uma propriedade separada pelo próprio Deus. Em questão do governo humano, aquilo que a gente tem falado, Deus simplesmente vocacionou, capacitou homens e mulheres para conduzir a igreja, definindo-a tanto como organismo como uma organização. É uma contradição marcharmos em direção à glória celestial, enquanto na terra honramos os nossos compromissos. A Bíblia deixa claro que Deus escolheu alguns para estarem na frente da igreja. Como o organismo é divino e o governo é divino, como organização o governo é humano, mas é muito bom relembrar que mesmo o governo humano é Deus que dá as diretrizes, né? Em questão desse próprio governo humano, a gente analisa, meus queridos, que hoje, na realidade, a obra de Deus, a gente vê que hoje, nos dias que a gente está vivendo, as pessoas pouco, né, têm se oferecido para, não somente se oferecido para fazer a vontade de Deus, as pessoas não têm se oferecido, né, para simplesmente separar a sua própria vida para exercer o próprio ministério. Às vezes algumas pessoas o próprio Deus as chama, né, e com o devido ao Senhor chamar, e algumas pessoas rejeitam esse chamado, quando na realidade é uma chamada divina. Então, ou seja, uma das coisas que a gente tem visto hoje nos nossos dias, né, atuais, que principalmente em questão, né, das pessoas, principalmente esses dias que a gente está vivendo em questão de muita informação, e hoje em questão de muitos meios de comunicação, né, que está transmitindo, muitas pessoas têm a facilidade, né, em questão de informação, mas isso é uma coisa muito boa. Mas de um outro lado, a gente tem visto um lado muito negativo disso, né? Em questão, quando eu falo em questão do lado negativo, eu falo, né, em questão de algumas pessoas têm se tornado, né, líderes de si mesmo, elas têm se tornado pastores de si mesmo, né? Ou seja, elas mesmo se pastoreiam, elas
acham que sabe mais, né, do que talvez os seus próprios líderes, né? E em questão disso, poucos dias até mesmo eu estava analisando e estudando um pouco a respeito disso, e em questão do estudo, quando a gente fala em questão do estudo, trazendo pela própria teologia, e a gente vê que hoje, né, devido muito à informação e muito meio de uma forma dessas divulgação, hoje a gente tem visto que muitas pessoas têm se tornado pastores de si mesmo, ou seja, a sua teologia tem deixado que elas vivessem, direcionassem as suas próprias vidas, quando na realidade o conhecimento teológico não é para a gente ter a razão das coisas, mas na realidade o nosso conhecimento teológico tem que ser para a gente servir, né? Ou seja, quando a gente fala em questão do conhecimento teológico, a minha teologia tem que me ensinar a servir a Deus melhor, a minha teologia tem que ensinar a servir a minha igreja, a minha teologia tem que me ensinar a servir aos meus irmãos, ou seja, se a minha teologia é simplesmente só para mim, isso é uma pura vaidade, né? Então a gente tem visto muito isso hoje acontecendo nos nossos dias, né? Muitas pessoas se acham conhecedores de si só, elas têm formado as suas próprias opiniões e dessas suas próprias opiniões elas negligenciam, né, negligenciam os seus pastores, negligenciam os seus pastores, negligenciam a liderança do governo da igreja, que não somente é divino, mas esse próprio governo da igreja, ele é um governo que foi mandado, designado por Deus. Foi Deus que chamou homens para ser capacitados e trabalhar para o seu próprio reino. Então hoje a gente analisa em questão disso, né? Que hoje muitas pessoas, conforme têm feito pastores de si mesmos, nem mais na igreja eles têm ido, né? Ou seja, a teologia deles tem sido para eles ficarem dentro da sua própria casa eles têm ficado dentro da sua própria casa, e nesse próprio ficar dentro da sua própria casa, eles acham que o conhecimento deles teológico são tão grandes, e devido a esse conhecimento teológico eles não precisam dos seus pastores, eles não precisam da liderança nem do governo da igreja, sendo que este governo foi mandado pelo próprio Deus, ou seja, foi Deus que constituiu homens e mulheres para que viessem trabalhar em prol do reino. Ou seja, se a sua teologia tem sido somente para você pegar aquelas teologias suas e simplesmente viver ela trancafiada dentro de você e não colocar essa teologia na forma de você viver como igreja, na forma de você ser como igreja e na forma de você servir à igreja e servir aos próprios irmãos da igreja, essa teologia sua, meu irmão, minha irmã, está errada. Tá? Ou seja, a sua teologia ela não é para vaidade pessoal sua, a sua teologia é para servir o reino de Deus melhor. Agora, se a gente analisar hoje em questão de servir, né, ou seja, a nossa teologia ela tem que ser aplicada. Ela tem que ser aplicada no lugar que a gente trabalha, a nossa teologia tem que ser aplicada na nossa igreja, a nossa teologia tem que ser aplicada na nossa cosmovisão cristã, em tudo que a gente vai fazer, ou seja, a nossa teologia tem que ser aplicada. Agora, se a sua teologia é simplesmente para você ficar debatendo com outras pessoas, né, ou seja, a sua teologia está errada. Né? Ou seja, a sua teologia tem que ser para edificar os seus irmãos em Cristo, a sua teologia ela tem que ser automaticamente para você crescer e servir a Deus melhor. Se você tem usado este conceito de teologia para a sua vida, eu te convido você a orar, pedir ao Senhor Deus para retirar isso de você, porque isso aí vai ser simplesmente um ídolo que você vai ter. Ou seja, a sua teologia tem que ser para servir a Deus melhor. Se for para ficar debatendo, brigando com os outros na internet, a ficar brigando com os outros em questão de opinião, o que o outro passa, o que o outro pensa, você está vivendo de uma forma, você está tendo uma compreensão teológica completamente errada. Tá? Ou seja, a gente analisa que, tudo bem, que entre os apóstolos, um dos exemplos clássicos disso foi Paulo e Barnabé, mas, ou seja, às vezes todas as pessoas vão ter uma opinião teológica com elas completamente um pouco diferente. Às vezes ela está errada, ou seja, eu simplesmente, uma hora eu vou conversar com aquela pessoa, vou tentar ter
um diálogo aberto com aquela pessoa. Se ela estiver até errado, depois eu não tenho até mesmo como errado, mas ou seja, para viver bem com aquela pessoa. E Paulo instrui até esse jovem Timóteo, com qual a gente tem falado que era um jovem ministro, que o servo de Deus, ele não tem que ficar contendendo, brigando com as outras pessoas, não. Ele tem que ser apto para ensinar, instruir as pessoas em justiça e juízo. Ou seja, a sua teologia tem que ser para edificar a sua vida, tem que ser para edificar o seu lar, a sua casa, ganhar alma para Jesus e servir o reino de Deus melhor, te tornar um servo, tá? E não o dono da razão, o dono da verdade. Porque se você se tornar um dono da razão e da verdade, a sua teologia é propriamente uma vaidade pessoal sua. Vamos lá, mais adiante aqui. Em questão do governo humano da igreja, né? Presbíteros e diáconos. A gente fala em questão de pastor, vamos falar em questão de pastores e mestres, né? A expressão em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Outros para pastores e mestres. É citado em conjunto, havendo a possibilidade de dois nomes, pastores e mestres, referindo-se ao mesmo ministério, né? Então, ou seja, a função, por exemplo, de um pastor, ele é cuidar, ele é apacentar. A função de um pastor em questão do governo humano da igreja, ele é cuidar, é zelar pela ovelha, né? Ou seja, ele dá uma boa nutrição, dá um bom alimento para a igreja, né? E dá um bom alimento, uma boa nutrição à igreja. E essa nutrição, a igreja vem a ser, ou seja, o ofício do ministério da pregação da palavra. Mas assim, a gente sabe que nem todos os pastores nem todos os pastores são mestres em questão propriamente do estudo, né? Propriamente do estudo, mas alguns pastores são bons administradores da igreja e alguns são bons mestres, eles são aptos para ensinar. E talvez aqueles que são bons administradores, ele tem a sua função na sua igreja local. Ele trabalha, ele ajuda, ele aconselha, ele trabalha numa forma de divulgação do próprio evangelho, seja na sua forma simples, seja na sua forma de organização, mas ou seja, ele está cuidando de si em questão do próprio rebanho. Então, um pastor, em questão do maior, na lista dos afazeres, por exemplo, de um pastor, o maior ofício que o pastor deve ter, ele é o quê? Preservar pelo ensino, pela pregação do evangelho de uma forma clara, de uma forma de tratar, cuidar do rebanho, para que não venham o quê? Os predadores e venham o quê? Atacar a vida atacar a vida daquelas ovelhas e fazer que aquela ovelha caia, ou que ela venha a ser simplesmente tirada, né, do aprisco, e venha a ser tirado do aprisco por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, né? Então isso aí é algo que um pastor ele tem que trabalhar na sua forma de divulgação, de ensinar essas ovelhas e cuidar dela a cada dia. E na sua forma de divulgar o evangelho, então, ou seja, uma das coisas que, como líderes, a gente tem que trabalhar muito nas nossas mensagens, nos nossos púlpitos e trazer essas mensagens de uma forma que as pessoas se cheguem mais à pessoa de Deus, para que elas aprendam mais a respeito de Deus, que ela venha a ter as suas vidas, as suas mal-condutas tiradas dela, né? Então, ou seja, a ovelha, se você pegar uma ovelha, ela não ser muito dócil, né? A ovelha ela é levada muito fácil. Então, ou seja, a gente vê quando o Senhor chama, né, em questão da igreja, chama Pedro para sentar, a gente analisa, seja um cuidado, um dócil, ou seja, Pedro quer ajudar, né, em questão de cuidar da própria igreja. Em questão dos presbíteros e diáconos, antes da gente falar em questão dos presbíteros e diáconos, vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 6, versículo 1 ao 4. A gente pode avaliar em questão de Atos, né, capítulo 6, versículo de 1 ao 4, em questão de Deus, né, que não somente questão da própria pessoa de Deus, a gente vê aqui em questão que é um livro histórico, a gente vou ler aqui, vou dar uma explicaçãozinha para vocês entenderem a questão da instituição do diaconato.
Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei-vos, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra, né? Então, ou seja, no ministério da palavra. Então, a instituição aqui do diaconato, a gente analisa que era a forma, né? Que era uma forma que a igreja estava crescendo muito, os apóstolos eles tinham que se preocupar com a divulgação do evangelho e na forma de divulgação eles tinham que ensinar as pessoas. A igreja já estava vivendo uma nova fase e nessa nova fase muitas pessoas estavam deixando o judaísmo, muitas pessoas em questão dos gregos também estavam se convertendo ao cristianismo e ali simplesmente, né, os apóstolos preocupavam em questão, não somente em questão das viúvas e dos órfãos, mas o trabalho era muito grande. O trabalho, devido ser grande, né, chegaram a se reunir para separar esses homens para que viessem o que? Cuidar da igreja. E em questão do diaconato, o diácono, ele simplesmente trabalha no ofício de administrar, cuidar da igreja, cuidar dos irmãos que estão chegando na igreja, e não somente em questão de auxiliar, né, em questão do próprio culto, quando está ali em andamento. Então, ou seja, a gente analisa em questão do diaconato, né, naquela época era o quê? Uma forma de auxiliar os apóstolos para que eles viessem o quê? Cuidar, né, em questão do ensino, cuidar em questão de quê? Da pregação da própria palavra. Isso aqui não deixa um diácono, né, um diácono não se torna menos merecedor do que um ofício, né, em questão do presbítero. Porque a gente sabe que em questão do diaconato, ele trabalha de uma forma de quê? Ajudar, né, auxiliar no trabalho. Em questão da gente ver em questão do diácono, um exemplo clássico disso aqui, a gente vê que uma da instituição desses 7 homens aqui, após a morte de Estevão, a gente vê em questão de Filipe. Filipe ele é um diácono bem aplicado, né? Ou seja, quando teve aquele eunuco ali, pegou aquele rolo ali do livro de Isaías, ele não entendia o que ele estava lendo, ou seja, né, o próprio Espírito mandou Filipe ir lá explicar aquele jovem, né, explicar aquele eunuco sobre aquela passagem de Isaías que ele estava lendo, porque ele não estava compreendendo. Ou seja, não é porque você é um diácono e você não deva pregar, você deva simplesmente ficar numa porta de uma igreja ou cuidando dos próprios afazeres dentro da igreja, não. Você está servindo da mesma forma, né? Mas, ou seja, a gente analisa em questão esse próprio Filipe aqui, que, ou seja, ele pregou para aquele jovem, né? E aquele eunuco ali, porque você é lícito ser batizado, né? Ou seja, batizou aquele jovem ali, ou seja, um diácono bem preparado, ele rende muito para uma igreja, ele rende muito, né, em questão do próprio ministério aplicado e vai, né, se desenvolver bastante seu ministério, vai trabalhar bastante. E a gente vê em questão desse Filipe, né, depois de Atos aqui, capítulo 8, por exemplo, depois daquela passagem ali do eunuco, nós vamos ver lá em Atos 21, que depois esse homem já era o quê? Um evangelista, né, era um homem fervoroso, era um homem o quê? Aplicado. Ou seja, a caminhada ministerial é uma caminhada longa, né? A gente é cheio de altos e baixos, né? Ou seja, talvez você está lá na colina, né? Mas você vai chegar a um ponto que você vai começar a descer. E na hora que você começar a descer essa colina, você vai ter que procurar trabalhar no seu ministério diariamente para continuar o quê? Crescendo, né? Ou seja, crescendo e continuar o quê? Crescendo. E em questão dos diáconos, eles devam trabalhar e auxiliar aos seus pastores, né? Quando às vezes um pastor não vem, né, está para uma conferência, está para alguma conferência ou está simplesmente por alguma convenção, né? Ou seja, o presbitério assume, né, em questão da própria igreja. Mas a gente vê que em questão quando o presbitério não está, ou seja, um diácono tem que estar preparado para pegar
né, para pegar, abrir igreja, pregar, ensinar, né, então, ou seja, pregar e ensinar. Então, ou seja, o diácono tem que estar sempre preparado, né, ou seja, não é porque você é diácono que você tem que se sentir menor do que um presbítero, menor do que um pastor, não. Ou seja, você está no caminho certo, você está trabalhando, né, e isso você vai desenvolver seu ministério algum dia, né, de acordo com os dons que você tiver, você vai chegar a ofícios maiores. Em questão dos presbíteros, o presbítero é como se fosse um ancião do povo, né? Ou seja, o presbítero é como se fosse um segundo pastor de uma igreja. Ele cuida, né, do ensinamento, ele cuida da doutrina da igreja, ele cuida em ajudar, auxiliar os seus pastores, né, auxiliar os seus pastores. Então, ou seja, o presbítero ele tem um papel muito importante na igreja, né? E um papel e um ofício maior do presbítero, ele é o quê? Ele é ensinar, né? Ou seja, o presbítero ele tem que ser apto para ensinar as pessoas, ensinar na palavra, ensinar em questão das doutrinas da igreja, ele tem que estar preparado, ou seja, o presbítero ele tem que estar preparado para assumir, né? Em questão até mesmo, em questão de ser um pastor de uma igreja local ou algo assim, né? Ou seja, auxiliar o pastor, auxiliar não somente auxiliar o pastor, mas auxiliar a igreja, né? Ou seja, o presbítero é como se fosse um ancião da igreja, ele que cuida da igreja, ele que ora pela igreja, né? E ele que ora e zela pela vida da própria igreja. Então, ou seja, o presbítero tem que ser dedicado ao ensino da doutrina e da pregação do evangelho, né? Ou seja, não é somente você ter o ofício, tá? Ter o ofício é algo gratificante, mas, ou seja, você tem que começar, né? Se você não prega, você tem que preocupar em questão de pregar e em questão de ensinar. Ah, mas nem todo presbítero prega e ensina. Ou seja, então, irmão, você vai me desculpar, você está na vocação errada. Você tem que voltar a ser diácono, né? Não que o diácono não prega, não que o diácono não ensina, né? Ou seja, mas o presbítero ele tem que ensinar e pregar. E esse é o maior ofício quando a igreja separa um presbítero para o ministério, né? Ou seja, o presbítero para ficar parado enfeitando o banco, isso aí não é muito bom, não é produtivo para uma igreja. Ou seja, o presbítero tem que produzir para uma igreja. E em questão da conclusão aqui, irmãos, a gente vê que a igreja ela é governada por Deus, né? Ou seja, a igreja é governada por Deus, Deus dá em questão desse governo humano para a igreja dirigir a sua forma de trabalho, na forma que ela dirige o seu trabalho, prestando para o Senhor o melhor trabalho em prol do reino de Deus aqui sobre a face dessa terra. Uma forma de a gente viver como igreja, a gente está precisando mais, né? A gente está precisando mais nos unirmos como igreja, estamos precisando mais, sermos mais igreja. E hoje que mais a gente vê nos nossos dias atuais, em questão dos membros da igreja, cada um vivendo por si, né? Ou seja, cada um fazendo os seus próprios afazeres. E se a gente pegar em questão do livro de Atos dos Apóstolos aqui, a gente vê o que é uma unidade da igreja. A gente vê o que é uma igreja unânime, né? Uma igreja junto, uma igreja trabalhando de uma forma comum, se preocupando com a causa de um dos outros, né? De um dos outros. Então a gente tem precisado viver mais como uma forma de igreja, mais como uma forma de igreja. A gente sabe que essa organização é para o bem, para dirigir a própria igreja. Uma das coisas que hoje nos chama muita atenção é que muitas pessoas acham que não respeita nem os seus próprios líderes, não respeita o governo da igreja, mas essas pessoas estão levando uma maldição sobre as suas próprias vidas. E se a gente analisar o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, para a gente fazer uma conclusão aqui, em Hebreus capítulo 13, 7, fala muito em questão, né, da gente como cristão preservarmos a nossa própria vida e lembrarmos, né, dos nossos pastores que sempre nos falam a palavra de Deus, tá? Sempre nos falam a palavra de Deus, a fé, dos quais imitai atendendo para a sua maneira de viver. Ou seja, um pastor ele cuida pela igreja. Uma igreja que não cuida do seu pastor, ela só tem a perder, tá? Então, ou seja, a igreja ela tem que cuidar do seu pastor, porque automaticamente quando uma igreja cuida
do seu pastor é uma igreja que vai prosperar muito, né? Ou seja, o pastor ele vai trabalhar mais para a igreja. Uma igreja, quando ela cuida do pastor, o pastor desenvolve o seu próprio trabalho de uma forma assim, de uma forma grande. Ele vai preparar estudos, vai preparar sermões para que a igreja venha crescer em todos os sentidos, né, da sua própria vida, né, em questão da área espiritual, da área financeira e também na área de aconselhamento, na área de família. Então, ou seja, toda a igreja ela tem que cuidar do seu pastor. Como que a igreja cuida do seu pastor? Né, em questão de toda, ou seja, uma igreja cuida do seu pastor numa forma de ajudar, ter amor pelo seu pastor, cuidar, né, das coisas da igreja. Talvez toda a igreja, né, também não somente a igreja, como também o próprio ministério, deve, né, ajudar os seus pastores dando não somente férias, mas também cuidando dos seus pastores de uma forma de que financiar em questão de estudo para os seus pastores, conferências, boas literaturas para que o pastor venha, né, se alimentar de bons conteúdos para que venha o quê? Nutrir a vida da igreja. Então, ou seja, a igreja que não cuida dos seus pastores, ela tem somente o quê? A perder. Né? Então, ou seja, esse é o estudo que eu queria passar para vocês aqui hoje, nessa noite, né, em questão do governo da igreja. E em questão do governo da igreja, a gente tem que amadurecer essa ideia na nossa cabeça, né? Temos que amadurecer essa ideia na nossa cabeça, né? De uma forma de governo, de uma forma como sermos igreja, saber que o governo divino da igreja pertence ao próprio Deus, que foi Deus que chamou homens e mulheres para que viessem trabalhar no ofício de cuidar da sua obra aqui sobre a face dessa terra. Então, ou seja, todas as pessoas que de uma forma ou de outra trabalham numa liderança ou numa forma de um departamento dentro da igreja, automaticamente ela tá fazendo um papel que Deus quer que aquelas pessoas venham fazer, porque elas simplesmente já foram chamadas pelo próprio Deus para exercer esse ofício aqui. Mas, meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um bom final de semana, que a graça de Deus a cada dia alcance os vossos corações e supra todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Eu vou estar orando agora para terminar essa live aqui. Peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês e no mais, semana que vem a gente voltamos mais a uma lição, mais um estudo, e no mais eu agradeço a Deus por vocês que estão me apoiando, né, que está orando pela minha vida, orando pela minha família e torcendo pelo nosso ministério. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um estudo que nós passamos aqui aprendendo em questão da igreja. Te peço, meu Deus, que abençoe a vida de cada um grandemente, que a tua graça e o teu amor, Senhor, esteja sobre a vida de cada pessoa, meu Pai. E essa oração que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.